Guilherme Freire ataca novamente, agora chamando a reforma protestante de revolta protestante. A gente vê que alguns papistas vão chamar a reforma de revolução protestante, como Marcelo Andrade, que nós refutamos no nosso último react. E agora o Guilherme Freire ele vem com um novo termo, o termo revolta protestante. Não, a reforma protestante não foi uma revolução, é impreciso você utilizar o termo, mas foi uma revolta. E hoje, a pedido de muitos de vocês, eu vou fazer uma refutação ao pseudo-intelectual Guilherme Freire, alguém que tem espalhado verdadeiras absurdidades aí sobre o protestantismo. Ele é muito mais sutil que o Marcelo Andrade, é verdade, mas nessa aula que nós vamos reagir hoje, vocês vão ver as coisas absurdas que esse sujeito fala. E só um detalhe, Guilherme Freire não deixou essa aula disponível. Eu só estou conseguindo assistir graças a vocês que preservaram o link e me mandaram. Então, estou assistindo um vídeo não listado aqui, que provavelmente ele deixou não listado porque sabia que ia receber um hate muito grande por conta das coisas absurdas que colocou aqui. Mas chegou na minha mão, eu vou reagir. Vou ter aqui na velocidade 1.5. Nós vamos ouvir aqui um pedaço. Não vou reagir a tudo, porque senão esse react ficaria 4 horas. Vocês podem ver que é uma aula de 1h47. Mas vamos reagir o possível aqui e apresentar as imprecisões do pensamento dele, quando não, falsificações claras. Peço que você curta, comente, se inscreva. Vamos fazer esse vídeo atingir o máximo de pessoas possíveis e vamos que vamos. Quando a pessoa, na verdade, ela ignora, ou ela quer colocar o luteranismo como a origem de todas as coisas, que é um delírio, ela ignora, por óbvio, isso que eu acabei de falar, que era o ponto principal que eu estava querendo fazer. Aliás, uma das coisas fundamentais. Então, assim, se alguém estivesse preocupado com, não, tem que falar mais bases do Conto das Revoluções. Então, vamos falar de Antigo Testamento, porque, de fato, a gente está voltando para a base mesmo. A gente tem que voltar para a base. E é engraçado. Isso é curioso, porque, por incrível que pareça, isso demonstra uma certa consciência da parte dele. Eu não acho o Guilherme Freire um intelectual, muito pelo contrário. Vejo ele como um vendedor de curso, muito articulado, e que fascina facilmente muitos com a sua oratória, com a sua capacidade de explanação, que às vezes expõe verdadeiras absurdidades. Mas como o brasileiro é um povo que não lê o bastante, não tem bases muito firmes, acaba aceitando. Mas aqui eu vejo um relapso de consciência, porque ele entendeu que você botar todos os males em Lutero é errado. E há muitos papistas que fazem isso. Vão falar que tudo de ruim na humanidade aconteceu com Lutero. E aqui ele está falando que não, a gente tem que voltar para o Antigo Testamento, a gente tem que voltar para a Idade Média, para tempos antigos, porque lá estaria a base do que Lutero desenvolveu. É um lapso de maturidade, mas cabe a gente entender o que o Guilherme Freire entendeu do Lutero. Como que o Guilherme Freire entende as ideias do Lutero? Será que ele faz realmente jus ao que o Lutero disse? Ele faz realmente jus às influências de Lutero? É o que a gente vai ver daqui para frente. Engraçado, porque daí quando as pessoas vão discutir, então, maçonaria, eu tô voltando de influência, aliás, né? Isso é coisa de protestante demais, que a seleção com Lutero. É que é um erro achar que todos os erros começaram com o Lutero. O Lutero é consequência de várias coisas que já existiam. Lutero, aliás, eu vou falar a mesma coisa que Carlos V disse quando ele começou a teste, acho que eu vou largar a religião de anos por causa de um fradeco desses. Carlos V reagiu assim. Ele não levou o Lutero a sério. Porque basicamente várias pessoas não levaram o Lutero a sério na época do... Isso aqui é absolutamente mentiroso, tá, pessoal? Falar que Lutero não foi levado a sério é um erro crasso, eu diria. Eu diria que você desfazer de Lutero é você assinar um atestado de idiota. Porque Lutero, senhor Guilherme Freire, é um herói nacional da Alemanha. Qualquer pessoa na Alemanha sabe quem foi Lutero. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência histórica sabe a importância desse homem. Logo, você falar de Lutero é como você falar de uma figura histórica como Napoleão Bonaparte. Eu posso ter problemas com Napoleão Bonaparte? Tenho. Vejo ele como um tirano, como um déspota, mas é inegável que ele foi uma figura histórica, que teve o seu nome atrelado à história da França. Lutero tem o seu nome atrelado à história da Alemanha. Homens como Goethe, Nietzsche, Hegel, Hamann, Kant, poderia aqui lembrar de muitos outros, viam Lutero como uma figura excepcional, uma personalidade excepcional. Até mesmo Christopher Dawson, que é um grande historiador católico romano, que Olavo de Carvalho difundiu, e é um historiador muito sério,
ele vai reconhecer o gênio de Lutero como um homem formidável, ainda que o Dawson faça muitas críticas a Lutero. Digo mais, Lutero fez uma tradução da Bíblia que é excepcional. Eu vejo alguns papistas falando que a tradução da Bíblia de Lutero não foi nada demais, antes de Lutero já tinham traduções, eram todas horríveis. Todas horríveis. Não estou negando que não tenha existido na Alemanha pessoas que antes tenham tido a boa intenção de traduzir a Bíblia, mas nenhuma teve o nível daquela que Lutero traduziu, que é elogiada inclusive por Friedrich Nietzsche, um humanista, nós podemos dizer, que respeitava o gênio de Lutero. Existe até mesmo, meus amados irmãos, para vocês terem esse sujeito, ele fala uma burrice aqui. Um grande teólogo católico romano do século XX, um homem sério, um homem que eu discordo, obviamente, por ser católico romano, mas eu respeito na sua estrutura teológica. Que ele foi no mosteiro onde Lutero exerceu seu ministério e ele afirmou, isso é notificado por órgãos católicos romanos, que ele sempre se impressionou com a busca teológica e com a luta interior de Lutero e sua dúvida existencial. Estou aqui pegando as palavras deles ipsis literis. Como recebo a graça de Deus? Essa foi uma dúvida de Lutero, um dilema de Lutero. E esse teólogo católico romano se admirou de toda a jornada de Lutero, de toda a sua personalidade. E vocês podem estar curiosos. Quem que é esse cara que você está falando? Joseph Ratzinger, o próprio Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI falou essas coisas sobre Lutero. Tinha um profundo respeito por Lutero. Eu estou falando aqui que o Bento XVI era luterano? Não, mas ele respeitava Lutero e, digo mais, ele respeitava o luteranismo. Tanto que a declaração conjunta sobre a justificação pela fé entre católicos e protestantes, que aconteceu antes da virada do milênio, foi elogiada e trazida à tona com a anuência do Papa. Então, para vocês verem como que esses papistas de internet, eles sequer são fiéis ao próprio catolicismo romano. Eles, de alguma maneira, se beneficiam em denegrir o protestantismo, em atacar o protestantismo, e para isso eles falam coisas absurdas. Agora, você quer conhecer mesmo a história de Lutero? Quer entender mesmo a personalidade de Lutero? Quem foi Lutero? Leia a obra Teologia dos Reformadores de Timothy George. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É uma obra exaustiva? Não é uma obra exaustiva, mas ela já dá uma introdução suficiente de quem foi Lutero. É uma obra acadêmica, uma obra séria. Agora, o que o Guilherme Freire está falando aí é uma completa absurdidade. Ah, Lutero foi um Zé Ninguém. Eu estou com Carlos V, um déspota, um homem que queria mandar na cristandade. Ele toma o partido de um déspota, um ataque à personalidade de Lutero, como se isso fosse suficiente para desdenhar dele. É um absurdo, gente. Vocês veem. É esse tipo de gente que vocês estão pagando o curso para aprender alguma coisa? Um sujeito que erra numa questão tão básica como essa? Será que ele não sabe o que o Bento XVI disse? Será que ele não sabe qual é o rumo atual da Igreja Católica Romana? Eu sei que existe uma ojeriza ao Papa Francisco, mas vocês vão ver mais à frente como que ele se pronuncia estar feliz com Leão XIV, sendo que Leão XIV está seguindo os passos do Francisco. Eu falo para vocês, pessoal, eu tenho acompanhado mais de perto a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana é de verdade. Não essa porcaria que vocês veem aí vendida por esses sofistas. Não, a Igreja Católica Romana é de verdade. Eu estou acompanhando pessoas sérias lá dentro que estão cobrindo o que o Papa está falando, quais os movimentos do Papa, porque eu entendo que há valor nisso. Mas agora, esse sujeito aí, ele sequer representa o que o próprio catolicismo romano diz. Aí fica se esmerando nessas mentiras. Vamos continuar, né, gente? Porque esse react aqui vai ser igual aquele do Marcelo Andrade. Uma coisa que ele falar vai exigir um mundo de explicações, de explanações, porque é uma coletânea de erros gigantesca. Lutero, porque eles olharam e falaram, não é possível isso. Então você tem que entender, na verdade, as bases dos erros anteriores para entender como é que aconteceu guerras na época do Lutero, porque se fosse o Lutero, isso nem o protestante, nem o cara que quer colocar Lutero como a origem de todas as coisas compreendem, é que Lutero não é uma pessoa tão impactante por si, a ponto de ser o causador de todas as estabelecimentos da Europa. Ele não tem esse poder, ele não tinha. Lutero era uma pessoa, segundo alguns relatos, acima do peso, ele não é tão...
Você vê que o cara mete uma gordofobia aqui, né? Lutero era acima do peso. O que isso colabora o seu argumento, Guilherme Freire? O que você está querendo dizer quando você fala que Lutero estava acima do peso? Isso descredibiliza isso? É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, Tomás de Aquino é ruim porque ele era gordo. Vocês já viram as retratações de Tomás de Aquino. Ele foi, inclusive, apelidado de boi mudo. Porque ele já tinha uma compleição muito grande quando ele estudava com teologia ao longo da sua formação. Ele foi vítima de bullying por ser gordo. Agora, eu posso falar que Tomás de Aquino é um idiota por ser gordo? É o nível de argumento que esse sujeito está usando. Olha que eu sou um crítico de Tomás de Aquino. Mas eu sou um crítico de Tomás de Aquino a partir das ideias que Aquino apresentou. A teologia que ele sustentou, a filosofia que ele sustentou. Agora, vocês nunca vão ver um único apologista católico romano pegando as nossas confissões de fé, pegando os escritos do próprio Calvino, do próprio Lutero, e refutando e apontando os erros daquilo lá. Sabe por que eles não vão fazer isso? Porque isso simplesmente esmaga eles. Se você pega as Institutas de Calvino, lá tem trocentas citações aos pais da igreja. Você tem várias menções à tradição. Quem criou a patrologia, o estudo dos pais da igreja, foram luteranos, foram protestantes. Então, em virtude de um desconhecimento geral da história do protestantismo que impera no meio evangélico, esses papistas acham que quando eles estão falando de patrística, eles estão falando de algo que foi ignorado pela Reforma Protestante. Não é bem assim. Vocês podem ver, o Guilherme Freire vai pegar uma única palavra do próprio Lutero. Um único documento escrito pelo próprio Lutero. Não vai pegar uma confissão de fé luterana para atacar, mas vai se basear numa caricatura do reformador alemão. Eu já li Lutero, não sei se alguém vai falar, não, eu já li Lutero. Ele não é tão eloquente assim, a ponto de ter um grande ponto. O que acontece... Olha, se ele diz que Lutero não era tão eloquente, ele é um completo imbecil. Sabe por quê? Sabe por quê, meus amados irmãos? E antes que alguém fique naquela de, Gabriel, você está chamando ele de imbecil, está chamando ele de idiota, isso é ad hominem. E o próprio Olavo de Carvalho, que foi a pessoa que popularizou essa ideia de ad hominem, ele falou que ele meio que se arrependeu de ter popularizado isso. Porque o ad hominem, ele não necessariamente é errado. Você vê, Jesus Cristo usou ad hominem, São Paulo usou ad hominem, mas eles usaram ad hominem sob inspiração do Espírito Santo, especialmente o próprio Cristo, que era o próprio Deus encarnado. Então eu estou chamando ele de idiota com consistência, porque ele é um idiota. A gente tem que parar de ser politicamente correto e ficar passando pano para esses detratores, para esses difamadores, porque é o que ele é. Lutero, ele não somente era eloquente, como ele era um teólogo de altíssimo calibre, do nível de Calvino. Se você pega Inácio de Loyola, que foi um grande propulsor da Contra-Reforma, ele odiava o luteranismo, mas ele falava que ele não queria nem pegar os escritos de Lutero, porque ele tinha horror àquilo lá. E essa tendência está presente até hoje. As pessoas elas demonizam Lutero sem sequer conhecer o que ele escreveu. Eu não sou um ávido leitor de Lutero. Eu li algumas obras do Lutero, poucas. É inclusive uma falta minha. Eu deveria ler mais Lutero, porque Lutero era um homem muito eloquente, um homem que escrevia com muita consistência. Ele escrevia tão bem quanto Erasmo. E se tem uma coisa, senhor Guilherme Freire, que você tem que admitir que os humanistas tinham, era uma escrita muito boa. Eles escreviam com eloquência. Então, olha como é que esse sujeito, ele deturpa as coisas. Ele vai atacar, primeiro, que Lutero estava fora do peso. Segundo, que Lutero não era eloquente, era burro. E vamos ver o que mais que ele vai falar contra Lutero. Na época do Lutero, que muita gente não entende, há uma confluência de interesses que levam várias pessoas a aderirem a este movimento, que Lutero, de fato, ele é um ponto de inflexão. Mas essa confluência de interesses, vamos pegar um exemplo lá, Henrique VIII não vira luterano, mas ele adere ao protestantismo por uma série de interesses anteriores. E é interessante porque não é porque ele olhou, aliás, ele não olhou, quando ele olhou para Lutero, Henrique VIII não ficou impressionado, Henrique VIII achou Lutero underwhelming, ele achou Lutero uma pessoa não tão impressionante. Querer colocar Lutero como uma espécie da origem de todos. Olha só o que ele faz, ele ainda usa o Henrique VIII, que era um inimigo de Lutero, eu já falei em outras ocasiões, o Henrique VIII era um católico romano, ele só queria uma igreja para chamar de sua. Ele queria mandar na igreja, como outros príncipes e reis quiseram mandar na igreja.
Aí o que fizeram? Aderiram ao protestantismo por oportunismo. Mas a teologia do Henrique VIII, nós precisamos entender que era uma teologia católica romana. Sobre o que ele falou sobre existir uma confluência de interesses que permitiu a reforma, eu não tenho problema em admitir que existiram interesses escusos por parte de nobres e príncipes em aderir à reforma. Isso não é um problema para mim admitir. Mas no campo teológico, Lutero foi de fato disruptivo. E ele fez algo grandioso que teve implicações em toda a nossa civilização. Como eu sempre procuro distinguir, há uma reforma luterana, uma reforma anglicana e uma reforma calvinista. Eu tenho meus pontos de divergência com a reforma de Lutero. Um dos meus pontos de divergência é que o luteranismo acabou preservando um estilo de igreja erastiano. Eu vou falar isso mais para frente no React, porque eu sei que ele levanta essa bola. Isso é um problema. Mas agora, a gente precisa ter em mente que esse modelo erastiano de igreja não aconteceu apenas no mundo protestante, tá, seu Guilherme Freire? Aconteceu no mundo católico romano. Então, da mesma maneira que você tem fatores extrínsecos à teologia que influenciam a reforma, você tem fatores extrínsecos aos dogmas e à teologia católica romana que influenciam o mundo católico romano. E isso, por si só, não descredibiliza Lutero, não tira a grandeza de Lutero. Tanto que até hoje ele é uma figura emblemática e a teologia que ele desenvolveu trouxe muitos frutos. Desdenhar de uma personalidade histórica que escreveu tanto quanto Lutero, porque se tem uma coisa que Lutero fez foi escrever. Dificilmente você vai encontrar alguém que leu pelo menos boa parte do que Lutero disse. E ele escrevia coisas de forma mais informal. Eu já vi alguns católicos romanos, não sei se é o caso do Guilherme Freire, que leram, por exemplo, as conversas à mesa de Lutero. Que ele fala coisas absurdas, de fato. Mas aqueles escritos não tinham rigor teológico de um Lutero, por exemplo, escrevendo as 95 teses. De um Lutero fazendo teologia. Aquilo foram coisas que Lutero falou, escreveu e deixou lá. O Lutero ele falava muita coisa da vida privada dele. Diferente de Calvino, que era mais introvertido, que a gente sabe poucas coisas da biografia dele. Então, se você quer refutá-lo, se você quer refutar Lutero, você tem que lidar com os escritos teológicos de Lutero, com o que ele estabeleceu enquanto teólogo. Que aí você vai ver a robustez do pensamento dele. Não ficar atacando a pessoa dele, atacando ele com base em achismos, com base em falas de déspotas. Carlos V era um déspota, era um homem desprezível. Henrique VIII, outro homem desprezível. Então você vê, o Guilherme Freire se apoia na palavra de déspotas para descredibilizar Lutero. Olha, já foram poucos minutos de vídeo, olha quanto absurdo que tem nesse pouco que o Guilherme Freire já falou. Vamos continuar. Os erros de todas as coisas. Lutero II, eu não vou nem entrar nessa polêmica, porque isso é uma fonte posterior, que não é necessariamente verdadeira, mas ele era um... a primeira parte é 100% verdadeira, depois que ele teria tirado a própria vida, que é uma hipótese que várias pessoas ressaltam, é uma fonte posterior. Uma hipótese que não faz nenhum sentido, tá, gente? Você vê que ele mesmo reconhece, uma hipótese que não necessariamente é verdadeira, e você vê como é que é o modus operandi desses apologistas católicos romanos quando eles vão atacar Lutero. Eles soltam os fatos altamente questionáveis, umas coisas que não têm pé nem cabeça. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Lutero é uma personalidade tão grande. O Timothy George fala isso, por isso que eu recomendo. A primeira recomendação de livro que eu vou fazer aqui nesse React é a obra Teologia dos Reformadores do Timothy George. Porque o Timothy George explica que não tem nenhuma personalidade da história da cristandade sobre a qual se escreveu tanto quanto Lutero. Então, olha o nível desse cara. O nível desse cara. Um cara sobre quem muita gente escreveu, tanto do lado protestante quanto do lado católico romano. Você acha que não tem uma tonelada de obras detratando Lutero? Tem. Da mesma maneira que existem obras detratando Calvino. Eu, muitas vezes, aqui no meu canal, já refutei essa ideia estúpida de que Calvino foi um ditador em Genebra. Eu estou falando de Calvino a título de exemplo, porque Calvino é um caso que eu estudei muito mais a fundo do que Lutero. E você vai pegar essa ideia de que Lutero era um ditador, ela é tão inconsistente, mas tão inconsistente, que hoje nós temos acesso aos anais de Genebra. E existiu um teólogo chamado Alistair McGrath, diga-se de passagem, é um teólogo com o qual eu tenho muitas divergências, tá, gente?
Não estou aqui falando que o McGrath ele é perfeito na sua teologia, mas ele é um baita historiador, é um polímata. E ele foi em Genebra, fez pesquisa na Suíça. E ele fala com todas as letras que a vida de Calvino sempre esteve por um fio enquanto ele esteve em Genebra. Essa ideia de que ele era um ditador foi construída por opositores, por difamadores. E se isso aconteceu com Calvino, que já era um cara introspectivo, que já é uma personalidade menos conhecida que a de Lutero, você imagina com Lutero. Lutero, que fosse essa personalidade grandiosa, o que teve de obra falando mal dele, difamando ele, é absurdo. Para você entender Lutero, você vai precisar recorrer a uma historiografia séria. Não é essa historiografia revisionista que os papistas recorrem. Posterior. Mas é uma fonte com relato. Agora, uma coisa curiosa é que ele é, segundo, aí de maneira muito assertiva, ele é um agostiniano que casa com uma freira, que se arrepende de várias decisões políticas na vida dele, porque ele viu o efeito disso, que era acima do peso e que tinha sérias dificuldades sociais e um grande problema de escrúpulo. Nossa, olha aí, né? O Lutero era tudo de ruim, era um gordo, beberrão, ele casou com uma freira, como se isso fosse um problema, né? Não existe, aqui eu vou recorrer à Bíblia, não existe uma proibição de que o ministro se case. Inclusive, olha uma batata quente para vocês, tá? Que seguem esse maluco aí. A Igreja Católica Romana, ela está em comunhão com outras igrejas que permitem que padres casem, tá? Inclusive, dentro da própria história do Ocidente, durante muito tempo você teve igrejas em que padres casavam. Essa ideia de que o padre tem que ser celibatário, o bispo tem que ser celibatário, é um equívoco, contra o qual Lutero se opôs, com razão, tá? Você vê hoje a quantidade de escândalos que tem dentro da Igreja Católica Romana, não vou aqui entrar em detalhes. Vocês acham que é por quê? Eu acredito no ministério do celibato. Tem pessoas que são chamadas para o celibato. Mas essa não é a regra, é a exceção. É um dom que Deus dá para algumas pessoas que receberam o ministério da palavra. Agora, você se apoia nesse tipo de coisa para descredibilizar Lutero. É simplesmente ridículo. É esse tipo de gente, eu volto a perguntar. Vocês acham que tem alguma condição de ensinar alguma coisa para vocês? Isso eu estou me referindo àqueles que assinam o curso desse maluco, que dão o hip-hop para esse maluco. Esse sujeito aqui, o Guilherme Freire, assim como outros, é alguém que odeia a fé de vocês, que odeia o protestantismo, que quer vender para vocês porque sabe que a maior parte da direita brasileira é evangélica. Então, tudo que move o senhor Guilherme Freire é oportunismo, é ganhar dinheiro, tá? Esse sujeito aqui, ele não está comprometido com a verdade. O catolicismo romano, de verdade, ele tem um apreço pela verdade. Ele vai afirmar Jesus como Senhor. Ele vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a despeito de todos os outros desvios que vocês conhecem. Se ele amasse mesmo a verdade, ele não estaria falando isso. Você vê, o Guilherme Freire se gaba de ser um cara inteligente, né? Se gaba de ser um cara erudito. Se ele fosse mesmo inteligente, ele estaria buscando fontes consistentes para fazer críticas à reforma, que é um movimento passível de crítica. Eu mesmo fiz uma live há pouco tempo aqui com o Vitor Barreto, em que nós tecemos algumas críticas à reforma. Mas percebe que são críticas embasadas, que partem de uma historiografia robusta. Vem, inclusive, de autores protestantes. A gente não vê a reforma como perfeita, mas foi inegavelmente um movimento de restauração, um movimento de reforma, um movimento que trouxe uma sobrevivência do cristianismo, uma continuidade do cristianismo. Isso quem diz é Friedrich Nietzsche. Ele vai dizer que se a reforma tivesse acontecido, se Lutero tivesse sido queimado igual o John Huss, o iluminismo teria acontecido com 2 séculos de antecedência. Só que essas fontes, essas palavras, o senhor Guilherme Freire não recorre, né? Ele finge que não existe. Lutero é essa pessoa. Só pra gente não colocar, igual quando as pessoas falam pra mim, que o Elon Musk é o anticristo. E aí eu fico assim, o Elon Musk, ele foi pilotado pela mulher do Johnny Depp. A ideia de que o anticristo seria feito de trouxa por causa disso é simplesmente uma ideia delirante. Então, mas ao mesmo tempo, a ideia de que Lutero é a origem de todos os problemas, que ele é tipo uma caixa de Pandora e tal, é uma ideia pilotada. O Elon Musk é pilotado pelo negócio. Aliás, sobre Lutero eu posso mandar uma série de livros. Mas uma coisa, eu posso mandar uma série de livros, aliás, sobre vida e tantas coisas. Igual um cara mandou pra mim, mas eu mandei no chat. Olha, é muito engraçado quando os papistas falam, tem uma série de livros para embasar isso. Quais? Eu não vi
o Guilherme Freire citar um único vídeo, um único livro, desculpe, nessa aula aqui, que eu assisti integralmente, foi uma tortura. Estou assistindo aqui pela segunda vez para fazer esse react. Tem sempre um monte de livro, né? Mas o nome do livro que é bom não existe. Percebam, gente. Vocês podem discordar do que eu digo, mas há bases para eu afirmar o que eu estou falando. Inclusive, tudo isso que eu estou fazendo menção, livros, menções ao que o Papa disse, você vai ver aqui na descrição desse vídeo. Então, antes de você querer falar que eu não achei o que você disse, nos comentários, veja a descrição do vídeo. Na descrição do vídeo está cuidadosamente selecionado os livros, onde você vai comprar os livros, as citações. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Agora, esses papistas não fazem isso. Eles evocam uma intelectualidade que eles, na verdade, não têm, que é apenas aparência. GPT, e não é verdade que o Lutero apoiou os turcos. O Lutero escreveu um livro, que eu mandei pro cara o título do livro, mas ele botou no chat GPT. O Lutero escreveu um livro falando o seguinte, que é um absurdo falar em guerra santa contra os turcos, não sei o quê. Ele escreveu um livro, não é que ele falou um negócio. Ele falou, não, você nem quer ter um conflito com os turcos, protege sua propriedade privada, mas assim, querer uma guerra santa, que absurdo, que abuso da igreja. E aí depois, os turcos eles tomam a Hungria e eles massacram pessoas, e aí depois ele, não, veja bem, né, é muito importante também combater os infiéis. Olha, pessoal, eu vou falar um pouco sobre essa questão dos turcos. O Guilherme Freire aqui, ele joga o acontecimento como se fosse uma irresponsabilidade do Lutero, o Lutero tivesse sido leniente, e eu vou precisar aqui abrir um parênteses e dizer que eu tenho problemas, sim, com a forma luterana de perspectiva sobre os dois reinos. O luteranismo ele sustenta uma teologia dos dois reinos, que eu acho problemática. Mas como esse aqui não é o tema do vídeo, eu vou me deter na questão de Lutero e os turcos. O que o Lutero falou sobre os turcos? Indo mais a fundo, né, nesse livro que ele escreveu. Lutero entendia que os turcos eram um juízo de Deus sobre uma igreja apóstata. Qual que era a igreja apóstata? A Igreja Católica Romana, que havia se corrompido com o paganismo. Se você, Guilherme Freire, disser que a igreja do tempo de Lutero era uma igreja santa, você está assinando um atestado de burrice. Porque a igreja ela passava por um problema seríssimo. Um problema que não começou com Lutero, mesmo se você for católico romano, você tem que admitir. Um problema que começou em séculos anteriores. E que nos dias de Lutero atingiu seu ápice. Havia uma igreja corrompida. Uma igreja imoral. Lutero, ele esteve em Roma. Quem fala sobre isso é o Erich von Ledan. O Erich von Ledan, ele foi em Roma. E lá, eu vou fazer essa citação mais à frente. Ele teve o primeiro contato com a modernidade. Vou até ler de uma vez. Olha o que o Erich von Ledan diz no seu artigo O Dilema Ocidental, Calvino ou Rousseau. A reforma foi uma revolução conservadora. O nascimento desta não foi em 1517, a data em que Lutero pregou suas 95 teses, mas meia dúzia de anos antes, no inverno de 1510 e 1511, o qual Lutero passou em Roma. Foi lá, na Cidade Eterna, que o frei agostiniano alemão teve seu primeiro contato com a modernidade. Isso aqui é um historiador católico romano monarquista falando. Continuando, antes disso, ele havia encontrado o humanismo somente em sua forma literária. Em Roma, ele se deparou cara a cara com a síntese entre cristianismo e antiguidade, onde o conceito medieval do mundo como um círculo com Deus no centro tinha sido substituído pelo conceito de elipse com dois pontos focais, Deus e o homem. Olha, isso aqui estava em Roma, tá, senhor Guilherme Freire? Isso aqui não foi uma elucubração, não foi um devaneio do Lutero, ele foi em Roma e viu isso aqui. Continuando. Lutero perdera a paciência com o que Calbart definiu como o católico. Também não conseguia aceitar a doutrina católico-comunista de que tudo verdadeiro, tudo belo, independente de sua origem, deveria ser acolhido e integrado ao baú do tesouro do cristianismo. Isso aqui estava acontecendo. Leão X, que foi o papa da época de Lutero, era um papa humanista. Ele acreditava que tudo devia ser colocado, tudo deveria ser saqueado e colocado dentro da igreja. Sem nenhuma antítese, sem nenhuma crítica genuinamente cristã. Continuando. Para Lutero, a mentalidade e o clima da Renascença era uma traição a Cristo.
A nova era, visivelmente aperfeiçoada na Itália, era o renascimento do paganismo. Esta representava o triunfo do racionalismo, o culto à estética e o secularismo. Tudo que ele detestava e rejeitava. Fecha aspas. Isso aqui é uma citação do Eric Kunev-Leden. Acho que é assim que fala, né? O nome dele é muito difícil de falar. E está no artigo Dilema Ocidental, Calvino ou Rousseau. É um artigo muito bom. E lembrando que este é o contexto da igreja no tempo de Lutero. A gente pode fazer um paralelo com o profeta Jeremias, na nação de Judá, que falou que a Babilônia seria um juízo de Deus sobre uma nação apóstata. Então quer dizer que Jeremias, ele estava a favor da Babilônia? De maneira alguma. Ele estava simplesmente falando que nosso Deus é soberano e ele usa até mesmo de ímpios para executar o seu juízo, como aconteceu nessa ocasião. A Babilônia invadiu e destruiu tudo. Lutero foi contra uma ideia de cruzada contra os turcos porque ele entendia que a igreja precisava mais do que qualquer outra coisa de uma reforma espiritual. Nós hoje, no século XXI, amados irmãos, nós precisamos de uma reforma espiritual. O que a gente precisa não é de uma guerra santa, porque não existem nações santas hoje. O Ocidente está secularizado. Logo, o que nós precisamos fazer enquanto cristãos é buscar uma reforma espiritual. Esse foi o pensamento de Lutero, foi isso que Lutero falou. Ele nunca entendeu o islamismo como uma religião verdadeira. Mas, sabe o que ele fez, senhor Guilherme Freire? Ele comparou o islamismo com o papismo, que se tornou apóstata e uma religião baseada nas obras. O luteranismo ele tem por característica afirmar a justificação pela fé. E diga-se de passagem, eu, enquanto calvinista, vejo até alguns erros, sim, na perspectiva luterana. Mas note que o pensamento de Lutero não é tão absurdo quanto o senhor Guilherme Freire diz. Porque era compartilhado até por católicos romanos. Tinha católicos romanos que viam que a invasão dos turcos era um juízo de Deus. Que é um exemplo, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã pensava dessa maneira também. E volto a dizer, Lutero não era consistente em tudo por conta da sua perspectiva luterana, dos dois reinos, que já estava em desenvolvimento, posso dizer, nessa época, que é problemática. Essa perspectiva luterana dos dois reinos, ela admite um elemento de nominalismo real na perspectiva sobre o Estado, sobre a sociedade. Lutero e os luteranos, posteriormente, que desenvolveram as ideias de Lutero, compreendem que existem áreas da vida que elas estão sujeitas ao livre-arbítrio do homem, sem que a palavra de Deus dê uma diretriz para isso. Isso é um erro, porque a esfera do Estado, ela se torna, assim, dotada de uma autonomia que é perigosa. O que não significa, meus irmãos, que a gente deve ser temerário de dizer que Lutero não tenha combatido uma idolatria do Estado, porque ele combateu. Eugen Rosenstock-Huessy, um historiador que eu cito bastante aqui, ele vai afirmar um fato muito interessante. Lutero proibiu que as pessoas se prostrassem diante dos reis. Porque no mundo católico romano, o que se desenvolveu, o que já estava em desenvolvimento e crescia cada vez mais, era uma verdadeira idolatria aos monarcas. Lutero, ele considerava o magistrado civil, que a gente chama de Estado, o carcereiro e o algoz de Deus. Ele usa essas palavras para se referir ao Estado. Então, para ele, o Estado era uma coisa menor do que a igreja. Ele tinha essa perspectiva sobre o Estado. Ele não divinizava o Estado, ele não idolatrava o Estado, como alguns pensam. O que não exime o luteranismo de erros, que a gente vai explorar mais à frente. Sobre essa questão a respeito dos turcos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para os que gostariam de se aprofundar, que leiam 2 artigos. Os 2 artigos estão na gringa, não achei nada em português sobre esse tema. Um artigo é de um site luterano, que vai explicar bem a posição do Lutero sobre os islâmicos, sobre os turcos, e outro é um artigo de um site muçulmano, que vai mostrar como que os muçulmanos viram Lutero.
Tá aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem, posteriormente eu posso fazer um vídeo do canal só explicando isso mais a fundo. Mas nós temos que seguir, porque o Guilherme Freire fala muito mais coisa aqui nesse react, né? A gente já tá com 35 minutos de react bruto. E você vê que para cada coisa que o cara fala, existe uma longa contextualização, coisa que eles não fazem, né? Eles não contextualizam nada, eles saem jogando as coisas de maneira despudorada. E refutação. Vamos continuar. Isso é fato. Você tem as cartas dele, escreveu uma porcaria de um livro detonando a Igreja Católica para fazer guerra santa contra os turcos. Imagina. E aí, quando as pessoas falam... e aí, quando as pessoas... Então, não é verdadeiro, tá? Só que esse é o erro, por isso que eu tô tentando contextualizar as coisas, porque isso é muito longo. As pessoas querem que eu fale um negócio que é longo. Não dá para colocar não dá para colocar ele... das fontes, né? É muito bom isso. Tem 45. Se vocês quiserem, manda aqui embaixo. Ó. A gente tem que fazer o curso, fazer isso. Tem que fazer o curso, tá vendo, gente? Ele é um baita do oportunista, né? Ele não vai botar o livro a público, ele não vai nem citar o livro. Porque se ele cita o livro, é muito fácil. Eu pego o livro, consigo o livro e procuro a fonte. E eu tenho certeza, gente. Ou esses livros que ele está citando são livros muito ruins, né? São livros de autores revisionistas, porque eu volto a dizer, Lutero foi uma personalidade de tal envergadura que se escreveu muita coisa sobre ele. Inclusive difamações, mentiras. Ou é livro dessa natureza, ou é livro que ele não leu direito e pegou uma citação fora de contexto. Como vocês podem ver, tudo que ele fala é fora de contexto. Aí, pessoal, eu já vou abrir um parênteses aqui para dizer algo para aqueles dentre vocês que me dizem o seguinte: Gabriel, mas eu não estou acompanhando o Guilherme Freire para aprender sobre reforma, estou acompanhando para aprender sobre revolução. Cara, se um assunto que eu domino, que é reforma, ele já fala tanta besteira, que dirá em outros assuntos? Eu sou um estudioso das revoluções. E ao longo desse react eu vou recomendar um livro sobre revoluções que, assim, o que você vai gastar para comprar esse livro vai te dar um conhecimento de revoluções muito mais consistente do que tudo que o Guilherme Freire falou na vida. Já vou até dar um spoiler. É um livro de Eugen Rosenstock Hues, que foi publicado por uma editora católica romana. E eu posso dar certeza para vocês, se esse sujeito erra num assunto como a reforma protestante, que é um assunto que eu já estudo há anos, que dirá em outros assuntos? Eventualmente até assuntos que eu não tenho domínio. O quanto que esse sujeito não erra e pega vocês desprevenido. Um sujeito que eu volto a dizer, é um inimigo do protestantismo. Você dá audiência para esse sujeito, você comprar o curso desse sujeito, é você financiar a conspiração contra a sua própria fé. Eu não vou mandar. Tem dezenas de livros. Mas uma coisa engraçada, né? Mas o rompimento deve ser exposto. Mas que rompimento não está sendo exposto? Quem não sabe disso é ignorante. Você acha agora, o que é muito ridículo. O cara que fala, eles não estão querendo falar. Eu estou falando agora, ouça. Só que o que não estão querendo falar é a conexão, na verdade, entre toda essa... É porque é cômodo para o católico, preguiçoso falar, é tudo a culpa do Lutero, porque ele deu uma lacrada em cima do coleguinha protestante. Mas é totalmente incômodo para o católico protestante meditar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre origens esotéricas do meu e abrir a Bíblia dele e ler lá quando eles estão falando do Renfan, que porcaria é aquela, isso é incômodo. É preguiçoso. Cara, o Guilherme Freire aqui tá usando o argumento de que os evangélicos são ignorantes, eles não sabem o que aconteceu na Segunda Guerra e tal. E diga-se de passagem, eu não vou aqui entrar em detalhes aqui, porque senão vou perder muito tempo nessa questão, que não é a intenção. Aqui é para falar sobre a revolta protestante. Mas eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre sociedades secretas, falando sobre conspirações. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo para você ver que eu também estudei esse tema, tá? Eu também sou um estudioso desse tema. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos nessa direção. Mas agora, o que eu vejo esse sujeito falar de reforma já me leva a crer que ele é um sujeito temerário nas suas análises. É isso, gente. Vamos continuar. Preguiçoso a pessoa não querer conhecer a história inteira. E aí, quando a gente fala, e aí isso, muitos protestantes não entendem isso, porque daí os protestantes pegam assim também e falam assim, não, é que ele só combateu as injustiças. Não, ele não está combatendo as injustiças. Aliás, teve gente que ficou brava quando eu falei, quando eu defendi o Papa como Lutero. O Papa vai fazer o quê? Ele está literalmente negando a doutrina da igreja de 1500 anos, porque a doutrina da igreja fala dos sacramentos. A doutrina da igreja de 1500 anos. Você vê que ele tem um desconhecimento sobre a história do cristianismo. Essa doutrina da igreja que tem 1500 anos é afirmada pela fé, senhor Guilherme Freire. Porque se tem uma coisa que a igreja de Roma fez ao longo da sua história, foi mudar. A igreja católica romana não é uma igreja que é exatamente a mesma
do tempo dos apóstolos. Isso é uma completa estupidez. Sabe quando que a Igreja de Roma surgiu? A minha análise é que você consegue falar de Igreja Católica Apostólica Romana a partir de Gregório Magno. E Gregório Magno já é século V. Eu sei que existem discussões no meio acadêmico de quando que apareceu, quando que a Igreja Católica Romana ela se diferencia das outras igrejas com uma identidade própria, com um rito próprio, com uma ética própria, com uma dogmática própria. Há alguns que vão falar que se deu no Cisma do Oriente, outros vão falar que foi no Concílio de Trento, embora eu veja que o Concílio de Trento foi onde a Igreja Católica Romana, com a qual a gente lida hoje, ela se distinguiu de maneira mais firme e foi por um caminho de degeneração, como já expliquei em outras ocasiões. Mas nós só podemos falar de Igreja Católica Apostólica Romana, no sentido que o Guilherme Freire defende, a partir de Gregório Magno. Sabe por quê? Gregório Magno é quem começou com a missa, no entendimento católico romano. Ele desenvolveu a ideia do papado, embora o Gregório Magno não tenha incorrido nos erros da compreensão do papado, que existem a partir de Gregório VII, porque Gregório VII foi o grande revolucionário no que toca ao papado. Então, quando você fala de Igreja Católica Apostólica Romana, você está falando de uma igreja que, na melhor das hipóteses, começou no século V, tá? Então, falar a igreja tem 1.500 anos, no sentido de que a igreja não mudou em 1.500 anos e Lutero foi o revolucionário. Está errado. Porque se você acha que por Lutero ter sido revolucionário, no sentido de romper com algumas coisas, ele está errado, você também deveria chamar Gregório VII, que foi um papa, de alguém herege. Porque o Gregório VII, que viveu no século XI, e ele emitiu o documento Dictatus Papae. Dictatus Papae é um artigo com 27... É um documento papal de 27 artigos, no qual ele se afirmou o vigário de Pedro. E se afirmou como detenedor do poder da espada, coisa que você não vê em Gregório Magno. Gregório VII foi um revolucionário. Ele foi um reformador e um revolucionário. Eu fiz um vídeo inteiro para falar sobre isso. O nome do vídeo é Como o Papa se tornou Anticristo. Está aqui na descrição. E eu explico a revolução de Gregório VII. A partir de Gregório VII, nós podemos falar de um papado que ele já não tem mais apenas o poder teológico, mas tem o poder da espada. O que aconteceu com o papado a partir de Gregório VII? Ele se tornou uma posição cada vez mais almejada por humanistas, por pessoas que eram deliberadamente anticristãs. Você vê os Borgia. Cara, os Borgia não eram cristãos, eles eram inimigos da fé. E ocuparam o papado, botaram papas no trono de Pedro. Você vai falar que isso não foi uma revolução? Foi uma revolução, seu Guilherme Freire, que vocês, católicos romanos, sofrem os efeitos até hoje. Porque hoje o que é o Papa? Ele é o vigário de Cristo. E digo mais, no Concílio de Trento não existia infalibilidade papal. A infalibilidade papal surge no século XIX. E se você olhar para toda a dogmática católica romana, ela só vai mudando. Ela vai mudando. A Igreja Católica Romana, entendam, irmãos, ela é um cheque em branco. Um dia desses me perguntaram, o que você acha que vai acontecer com a Igreja Católica Romana agora? Você acha que eles vão permitir a ordenação feminina? Eu acho que é improvável agora isso acontecer. Mas eu não posso dizer que é improvável que isso aconteça daqui a 100 anos, a 200 anos. Sendo que a Igreja Católica Romana, ela é literalmente uma metamorfose ambulante, ela está sempre mudando. Está sempre mudando. Perguntaram uma vez para o C.S. Lewis, que eu sei que o Guilherme Freire lê, e finge que não é protestante quando vai falar dele, e perguntaram para o C.S. Lewis assim, poxa, C.S. Lewis, por que você não se torna católico romano? E ele falou, eu não me torno católico romano porque a Igreja Católica Romana é um cheque em branco. Hoje eu vou me tornar católico romano? Eu não sei o que eles vão acreditar daqui a 100 anos. Pode ser que eles acreditem daqui a 100 anos uma coisa que hoje é entendida como heresia. A história da Igreja Católica Romana é cheia de contradições. Então evocar esse argumento da antiguidade em favor de Roma é falacioso. É falacioso. É vender uma narrativa que não se sustenta historiograficamente.
Eu tenho muitas lives aqui de teor histórico. O professor Lucas Gesta já veio aqui. Né? Eu já chamei o Ian aqui, que é um católico. A igreja dele está em comunhão com a Igreja Católica Romana. Nós falamos sobre como que o cristianismo mudou ao longo dos séculos. Só que como muitos evangélicos não têm conhecimento da história da igreja, eles acreditam nessa palavra. Acreditam que não. A Igreja Católica Romana é a mesma há 1.500 anos. Não mudou. E foi Lutero o revolucionário. Uma ova, Guilherme Freire. Uma ova. Você teve papas revolucionários. Eugen Rosenstock-Huessy, diga-se de passagem, ele vai falar que a Revolução Papal foi a primeira revolução do Ocidente, que aconteceu no século XI. Especialmente na bula Dictatus Papae, que eu mencionei, que significa literalmente ditadura do Papa. O Gregório era um cara bem intencionado. Vocês vão ver no meu vídeo que está aqui na descrição. Mas ele fez uma revolução baseada numa interpretação errada da Bíblia. Quer dizer que o Papa tem o poder temporal. E o Papa é o vigário de Pedro. Isso já começou com o Gregório, o primeiro Gregório, né, o Gregório Magno, mas com o Gregório VII isso atingiu a proporção que tornou o papado o que ele é até hoje. Vocês não vão ver essas nuances abordadas pelos católicos romanos de internet. Porque o único interesse deles é promover uma narrativa. Vamos continuar. Uma das principais reputações do Lutero foi simplesmente falar o seguinte, olha, em defesa dos 7 sacramentos, que Henrique VIII assinou, que é o seguinte, existem os sacramentos da igreja. E outra coisa, se Lutero é só um reformador religioso, por que eles montaram um exército? Olha, eu vou falar primeiro dessa questão dos sacramentos. Nós, protestantes, admitimos apenas 2 sacramentos. Eu sei que tem uma galera na internet, luteranos, que vão admitir 7, mas eles não estão fiéis ao próprio luteranismo. Porque como que nós entendemos os sacramentos? Nós entendemos os sacramentos como apenas aquilo que foi estabelecido por Jesus Cristo. Jesus Cristo estabeleceu 2 sacramentos. Ele estabeleceu o sacramento da Eucaristia, ou da ceia, né, como os protestantes, os evangélicos estão acostumados a falar, e o batismo. As outras coisas que a Igreja de Roma chama de sacramento, você não encontra respaldo bíblico para afirmá-las como sacramento. E com isso eu não estou negando que na Idade Média se considerava 7 sacramentos, tá? Embora tenha existido dentro da própria Idade Média uma discussão de quantos sacramentos havia, tá? Porque é muito fácil você falar que não sempre foi 7 sacramentos. Não foi. Existiu discussão em matéria de quantos sacramentos existiam, inclusive na Idade Média, tá? Eu tô para fazer um vídeo só sobre sacramentologia, para falar sobre isso. Mas o entendimento protestante é o seguinte: a tradição ela tem autoridade, mas é como diz o teólogo Kevin Van Hooser. A autoridade da tradição é a lua iluminada pelo sol das escrituras. Você não pode tornar a tradição a verdade absoluta. Porque dentro da tradição existem coisas boas, dentro da tradição você vai ver Agostinho, você vai ver Calvino, você vai ver as confissões de fé, mas você também vai ver coisas erradas. E qual que é o parâmetro para eu aceitar algo como verdadeiro ou falso? A palavra de Deus, dentro do protestantismo, e a Igreja Católica, dentro do catolicismo romano. De um lado, você tem a palavra de Deus, que é clara, que é propositiva, que já está fechada. Do outro, você tem uma igreja que é mutável, que é uma metamorfose ambulante. Você não sabe para onde vai. Você não sabe o que vai definir como dogma daqui a 100 anos. Você não sabe em que direção ela vai. Então você precisa de uma autoridade última para avaliar a própria tradição. O argumento da tradição ele não tem valor nele mesmo. Ele tem valor para você corroborar com a sua argumentação. Então eu vou dar um exemplo. Se eu estou discutindo com um presbiteriano, eu uso a confissão de fé de Westminster, que eu acredito que é a confissão de fé mais perfeita que já existiu. Minha humilde opinião, a vocês que são de outras igrejas, eventualmente. Eu acho a confissão de fé de Westminster fabulosa, em matéria de articulação, rigor teológico. Mas isso significa que ela é infalível? Não, ela não é infalível. Tem coisas lá que eu considero questionáveis, diga-se de passagem. Mas eu vou questionar com base do quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento. É o sol iluminando a lua. E a mesma coisa é para toda tradição no entendimento católico romano. Eles vão entender o que é certo e o que é errado à luz do que a igreja disser. À luz do que o Papa disser, porque o Papa é a cabeça da igreja. Então, é preciso a gente ter isso em mente. Agora, vamos supor que eu discute algum dia com um católico romano.
eu posso perfeitamente pegar teólogos católicos romanos para provar o meu ponto. Eu já fiz isso, tá? Já aconteceu de eu discutir com alguns católicos romanos e eu pegar bulas de papa e mostrar. Não, tá aqui. Mas significa que eu concordo com o papado, concordo com o catolicismo romano? Não. Eu estou usando uma autoridade, estou usando a própria tradição católica para corroborar com o meu argumento. Então a gente precisa entender, e é bom eu estar falando isso, eu sei que posso estar me delongando um pouco nesse ponto, para a gente colocar a tradição no seu devido lugar. A tradição, ela tem valor. Infelizmente, muitos evangélicos, eles ignoram a tradição. A tradição, no entendimento protestante, é uma autoridade. Lutero a tinha como autoridade. Se o senhor Guilherme Freire tivesse lido Lutero direito, ou sequer lido, ele saberia quantas citações dos pais da igreja estão em Lutero. E por que eles começaram a marchar com tropas? Onde já se viu um reformador religioso ter pessoas com tropas marchando? Olha, Guilherme Freire, eu já falei, o Papa Gregório VII afirmou o poder da espada. Você vai negar que o Papa Gregório VII foi um reformador? Ele foi um reformador e um revolucionário. E eu acredito, olha para vocês verem, né? Eu acredito que o Gregório VII, ele era movido por boas intenções. Essa é a posição de Earl James Dury. Nos dias de Gregório VII existia um negócio em Roma que é a pornocracia. O Vaticano era governado por prostitutas. Para vocês terem uma ideia do que é aquilo lá. Aquilo lá é uma podridão. O Vaticano é uma podridão tão grande, meus irmãos, que o próprio Constantino se deu conta disso. Por que vocês acham que Constantino fez a Nova Roma, que depois ficou chamada Constantinopla? Porque ele viu que Roma era o antro do paganismo. Era o epicentro do paganismo. Então ele criou Constantinopla. Isso desde um tempo longínquo. E quando Gregório VII fez a reforma dele, ele estava contra isso. Ele estava contra a tirania dos imperadores, dos príncipes, e ele afirmou o poder da espada para tentar reformar a igreja. E ele fez exatamente isso, tá, senhor Guilherme Freire? Ele mobilizou exércitos, e a partir daí você tem o Papa como um líder temporal. Então percebam como que a argumentação do senhor Guilherme Freire é fraca. Nem mesmo do ponto de vista católico romano, isso que ele está falando se sustenta. Porque existiu dentro do catolicismo romano, pelo menos um reformador, que foi o Gregório VII, que afirmou que o papado tem o poder da espada. Então, assim, vocês veem que essa narrativa, ela se afirma apenas à base de caricaturas, de espantalhos. E é óbvio que tem muito quando você vai ver os anabatistas e outros do período, que aí a influência deles no comunismo é muito direta. Mas entenda, tem várias influências no comunismo que são muito anteriores. Olha, sobre os anabatistas, eu concordo com ele, tá? Olha, para vocês verem, né? Teve um elemento mínimo de concordância. Porque pelo menos aqui ele fez uma coisa, né? Que eu não vejo os papistas fazendo muito, que é diferenciando. Qual ala da reforma? Os anabatistas são problemáticos. Eu considero a reforma anabatista uma revolução. Uma revolução no sentido ruim, tá? Em algum momento eu pretendo falar exclusivamente sobre os anabatistas. Eu creio que a reforma anabatista é um tema que dá muito pano para manga. Karl Marx, por exemplo, escreveu literatura esotérica, que faz referência a fontes anteriores. E outras pessoas defendiam usura antes de Calvino. Então, quando as pessoas falam, querem colocar... defender a usura antes de Calvino. Isso aqui é um ponto interessante, né? Porque a Igreja Católica Romana, ela criou uma série de erros relacionados à relação com o dinheiro. O homem medieval, ele olhava o dinheiro com maus olhos. Ele tinha uma compreensão da usura equivocada. E esse foi um motivo de empobrecimento por parte da cristandade. E enquanto a cristandade empobreceu, sabe quem enriqueceu, meus amados irmãos? Os judeus. Porque os primeiros banqueiros foram os judeus. Então, eles viviam da usura. E eles fundamentavam isso a partir da lei judaica, porque a lei judaica não deixa você emprestar com usura o judeu. Mas isso, na concepção desses judeus, não era aplicável a gentios. Então eles emprestavam com juros e enriqueceram. Enquanto a cristandade, ela permaneceu pobre. Quando Calvino
diz que o dinheiro em si é bom, isso você vai ler nos escritos de Calvino, ele ao mesmo tempo, senhor Guilherme Freire, ele fala contra a usura. O puritanismo, ele não buscava o dinheiro pelo dinheiro. Ele entendia que a acumulação de capital é uma forma de você glorificar a Deus, é uma forma de você suscitar uma descendência que seja sustentável, porque o dinheiro tem o seu valor, mas ao mesmo tempo Calvino atacava a avareza. Ele atacava o amor ao dinheiro. A gente tem que lembrar do que a Escritura diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro foi muito atacado no meio protestante, ao mesmo tempo que o trabalho foi muito enfatizado. Max Weber, que tem alguns problemas na sua compreensão teológica do calvinismo e até mesmo na sua análise, eu fiz um react já faz um tempo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ao Marcelo Andrade, que ele tentou desfazer do Max Weber, falar que o Max Weber tem uma tese fraca, o que é uma completa mentira, né? Um completo equívoco. O Max Weber entendeu que o protestantismo criou um ethos voltado para o trabalho. Por isso as nações protestantes enriqueceram antes das nações católicas romanas. Isso não elimina o fato de que existem outros fatores para o enriquecimento de nações. Exemplo, Veneza é uma região muito rica, mas lá estão elites esotéricas, né? Isso é uma coisa que o Guilherme Freire deve saber. Lá tem gente muito poderosa. A Bavária, que é uma região majoritariamente católica, lá tem gente muito poderosa. Existe a questão do nível de educação. E isso tudo influencia o enriquecimento da nação. Mas uma coisa é fato, o protestantismo ele produziu um ethos voltado para o trabalho e ele trouxe uma ênfase na educação que permitisse as pessoas lerem a Bíblia. Porque como que você vai afirmar o solo da Escritura se as pessoas não têm a condição de ler a Bíblia? Então os países protestantes se desenvolveram muito além dos países católicos romanos. E isso se baseia na Reforma Protestante. Então nós podemos dizer que, em certo sentido, sim, a Reforma Protestante foi revolucionária. Mas foi revolucionária no sentido positivo. Como eu falei na minha live com o Vitor, eu entendo que a Reforma Protestante foi sim uma revolução, desde que se conceitue revolução da maneira correta. Ogden Rosenstock Hussey chamava a Reforma Protestante de revolução. Mas ele, embora fizesse sim algumas críticas a algumas nuances da Reforma, ele entendia que foi uma revolução boa, que trouxe uma continuidade da cristandade. Vamos continuar. Colocar Lutero como origem dos problemas, elas estão equivocadas. Agora, de fato, o protestantismo fez uma coisa que muda bastante a história. Ele deu uma desculpa para uma grande quantidade, e isso os que não são, isso as pessoas que não são, as pessoas muitas vezes menosprezam. O protestantismo, se Lutero não é um grande iluminado, se Lutero não é tão eloquente, se 99,9% dos protestantes que vêm falar assim, esses protestantes nunca leram muitas vezes Lutero em si, ou não estão cientes do contexto, se tudo isso é verdadeiro, entendam, Lutero deu uma desculpa fantástica para uma rebelião em massa contra a unidade na igreja, para vários reis que tinham à disposição de o fazer previamente, já impactados por ideias ruins. Isso ele fez. Isso aqui, ele está falando o seguinte, o Lutero, ele foi a desculpa que os reis precisavam para romper com a Igreja Católica Romana. Como eu falei anteriormente, a gente precisa diferenciar, dentro da reforma, as alas. Você tem a ala luterana, a ala calvinista, a ala anglicana. Você pode botar a ala anglicana junto com a luterana e botar uma terceira que é a anabatista, ou incluir a quarta que seria a anabatista. E o que aconteceu no mundo luterano, assim como no mundo anglicano, você tem o surgimento de igrejas erastianas, igrejas ligadas ao Estado. E eu vejo isso como problemático, tá, gente? Eu vejo que o fato de o luteranismo ter criado igrejas ligadas ao Estado é problemático. Não obstante, Guilherme Freire, esse erro não começou com Lutero. Não começou com Lutero. E antes de Lutero, os príncipes e reis já queriam igrejas para chamar de suas. O Lutero, ele deu continuidade a esse erro? Eu concordo. Ele deu continuidade a esse erro, sim. Ele rompeu com Roma. Isso deu condições de que os príncipes se emancipassem. E nós, enquanto reformados, calvinistas, nós criticamos isso. Nós vemos que o erastianismo é ruim. Mas por que eu parei esse momento?
Porque tem uma coisa que o professor Guilherme Freire, né, se é que eu posso chamá-lo de professor, né, ele vai falar. Sabe o que é? Que o modelo erastiano prevaleceu também no mundo católico romano. Tá? No mundo católico romano, pós-reforma protestante, existiram igrejas erastianas. E sabe quem concorda comigo? Ou melhor, sabe com quem eu concordo? Porque eu sou um mero divulgador. Né? Tudo que eu falo tem bases bibliográficas. Eu vou colocar referência aqui também nesse vídeo. Christopher Dawson, na obra A Divisão da Cristandade. Olha só o que ele diz. Abre aspas. Desde antes da Reforma Protestante e até a Revolução Francesa, os líderes da Igreja Galicana, como o cardeal Charles de Lorraine Guise, no Concílio de Trento, e Jacques Bennett Bossuet, no final do século XVII, enquanto afirmavam lealdade ao papado como cabeça da Igreja Universal, continuavam a defender a teoria conciliar, a doutrina do Concílio de Constância, como contrária à do Concílio de Florença. Esse galicanismo eclesiástico era relacionado, consciente ou inconscientemente, com um nacionalismo político, que provou ser inconciliável com o ideal da contra-reforma, de uma aliança internacional de todas as potências católicas contra o protestantismo. O que o Christopher Dawson, que é um baita historiador, e diga-se de passagem, eu não gosto muito dessa obra de Divisão da Cristandade, tá, gente? Eu não acho que essa é a melhor obra do Dawson. Eu acho que ele faz algumas críticas equivocadas ao protestantismo, mas ainda assim eu recomendo a leitura, porque é uma obra erudita. O Dawson fez um trabalho bem feito, mas olha o que ele está falando nesse livro. Embora a Contra-Reforma tenha sustentado a ideia de uma aliança internacional católica romana contra o protestantismo, isso não aconteceu na prática no caso da França. Na França, você tinha uma igreja que a gente pode chamar erastiana. Uma igreja que era muito mais francesa do que católica romana. E dentro do Concílio de Trento, você vê pessoas que tinham esses interesses, nutriam esses interesses. Então, o fato de você afirmar na prática que o mundo católico romano esteve submetido ao Papa, você afirma na teoria, melhor dizendo, que o mundo católico romano estava fiel ao Papa, na prática isso não acontecia. E não aconteceu na França. E há outros exemplos, tá? Eu trouxe aqui o exemplo francês, que é o exemplo que eu conheço mais a fundo. Mas você vê que a mera afirmação de que todas as nações tinham que se submeter ao Papa não aconteceu, necessariamente. O Papa teve seguidores mais fervorosos e teve também opositores. Isso dentro da própria Igreja Católica Romana. Então, é um erro você atribuir o erastianismo exclusivamente a Lutero, como se só Lutero tivesse sido o propulsor desse erro nos tempos pós-reforma. O rei Francisco I da França, para vocês terem uma ideia, ele não rompeu com Roma. Ele continuou dentro da Igreja de Roma. Por quê? Porque a Igreja da França estava na mão dele. Então, esse oportunismo que vocês veem os papistas falando que aconteceu no mundo luterano, também aconteceu no mundo católico romano. A gente volta a dizer, caso não tenha ficado claro, deve admitir que o modelo erastiano é errado. A Igreja ela precisa ser livre do Estado. O Estado ele recebe uma prerrogativa divina de ter o poder da espada, e a Igreja recebe uma prerrogativa divina de pregar a palavra, administrar os sacramentos e executar a disciplina eclesiástica. Esse é o pensamento reformado. Vamos continuar. Agora, uma coisa fantástica, então, de entender sobre isso é a maior consequência direta disso na protestantismo herege, sim, mas perfeito, protestantismo herege, legal, muito bom. Protestantismo herege, muito bom, perfeito. Então agora o quê? E agora o quê? Porque se você não tem a explicação, o nexo causal completo é delirante. Sabe que entender o mundo de Lutero é um mundo de cavaleiros, as pessoas fazem um duelo de cavalaria na época do Lutero ainda. É outro planeta. Agora, uma das coisas fundamentais aqui para se entender, né, é o seguinte: de fato, a consequência maior, que aí já entra no nosso. Eu não vou adiantar toda a minha aula eu não vou adiantar toda a minha aula de Igreja e Revolução, mas o que é fundamental. Na Revolução Gloriosa, ao encontro de várias tendências dos erros anteriores que eu estou falando, com, obviamente, um movimento derivado em especial do calvinismo. E esse encontro
Essa questão da Revolução Gloriosa, ela é importante. E, de fato, eu vejo que a Revolução Gloriosa ela teve uma influência do calvinismo. Então, aqui a gente tem um nível de convergência. Na minha live com o Vitor, a gente fala sobre a Revolução Gloriosa. Eu vejo a Revolução Gloriosa como uma revolução já moderna, em que você tinha elementos que a gente pode dizer proto-modernistas, e só para aqueles que não estão acompanhando o canal há muito tempo, eu não entendo que o mundo de Lutero já era um mundo moderno, embora essa seja uma definição técnica. Eu entendo que o século XVI, o século XVII e até mesmo meados, até metade do século XVIII, você ainda tinha uma cristandade. Eu entendo que sim, a Reforma Protestante ela trouxe uma divisão da cristandade, no sentido de que você tem igrejas separadas de Roma, mas você não tem imediatamente a modernidade. Por causa de quem? Por causa de Lutero e da Reforma. As reformas elas atrasaram a modernidade. E o que seria a Revolução Gloriosa? Que, salvo engano, ela aconteceu no século XVII. Vou até conferir aqui. Eu acho que é século XVII. Ela aconteceu, foi exatamente isso, o século XVII. Foi a segunda metade do século XVII. Você tem já um movimento de migração para a modernidade. E o Rushdoony, para vocês terem uma ideia, entende que a Revolução Gloriosa é o início da modernidade. Porque o que qualifica a modernidade? A modernidade é um deslocamento do centro da existência humana, de Deus para o homem. Então, enquanto na época da Reforma você tinha uma primazia do teólogo, o que a Reforma fez? Ela restabeleceu o papel do teólogo. Os teólogos estavam eclipsados na Renascença. Quem ganhava mais proeminência enquanto grandes intelectuais? Os humanistas, os filósofos, os embaixadores da prística teologia. O Renascimento foi uma era de decadência. E sabe quem vai falar isso? Sabe quem vai falar que o Renascimento é uma era de decadência? Eugen Rosenstock Huess. Olha o que ele diz na sua obra Filhos da Revolução. Abre aspas, o ano de 1515, quando o Príncipe de Maquiavel foi concluído, marca o perigo de um mundo que perdeu toda a fé na Igreja e que, devido a esta perda total de seriedade, diz cinicamente sim às orgias de qualquer conquistador, ditador ou déspota. O humor era muito semelhante ao temperamento das nações de hoje em dia. Isso aqui, Eugen está falando no século XX, quando ele escreveu esse livro. Continuando, nesta aula decisiva, o sermão de Lutero sobre a liberdade do cristão irrompeu como as trombetas do juízo final. Por que você está vazio? Por que cede à ambição rude e superficial dos tiranos? Por que você se apega à segurança artificial de uma igreja visível? Isso aqui era o mundo de Lutero. Um mundo em que as pessoas eram suscetíveis a tiranos. Dentre eles, o Carlos V, que o Guilherme Freire falou no início desse react que concorda sobre Lutero. Vamos continuar. Esta igreja mutilou, aleijou e paralisou sua coragem moral. A Igreja Católica Romana era isso aqui, no dias de Lutero. Você não pode acreditar que o estado de coisas na corte e no governo possa ser tocado pela fé cristã, batizado pela promessa cristã, redimido pelo amor cristão. Porque você mantém a igreja e o Estado em dois compartimentos estanques. Você vai aos domingos e dias santos em uma construção de pedra que você chama de igreja e você se esforça muito para adornar esta igreja com quadros e esculturas. Nos dias de semana, você frequenta o palácio ou o mercado visível e lida com os objetos da sua cobiça. É essa duplicação ridícula, dois sistemas de leis, duas ordens visíveis da sociedade, você chama em sua superstição igreja e Estado. O resultado, é claro, a completa degeneração de ambos os corpos políticos. Isso aqui era o mundo de Lutero, gente. O mundo de Lutero era um mundo em que você tinha um Estado tirânico, com pretensões de totalitarismo, e uma igreja corrupta, paganizada, infestada de heresia. A igreja torna-se um teatro com esplêndidas decorações. O Estado não pode receber nenhum fluxo real de poder ou influência de uma igreja, que é apenas uma vizinha no espaço, em vez de uma precursora no tempo. Isso está na obra Filhos da Revolução, que foi traduzida pela Vida Editorial, uma editora católica romana, diga-se de passagem.
Então nós precisamos entender que o mundo pré-reforma era um mundo de decadência, contra o qual Lutero pregou, retornando a Deus, retornando às Escrituras, mantendo a igreja. Os reformadores não tinham problema com a igreja, tá, senhor Guilherme Freire? Diga-se de passagem, nossas confissões de fé, eu destaco aqui uma, que é a Confissão de Fé de Westminster, creem na Igreja Católica. Nós cremos na Igreja Católica. A questão não é a Igreja Católica, mas é o papismo. O papismo está alinhado com tudo isso que Eugen Rosenstock Hussey disse. Com uma igreja corrupta e um Estado com pretensões de totalitarismo. Foi contra isso que Lutero e os reformadores se revoltaram. E a reforma protestante, o que ela fez? Ela permitiu uma continuidade da cristandade, até que o iluminismo se manifestou. E a Revolução Gloriosa foi uma revolução que precedeu o iluminismo. Então eu vejo que sim, nós temos razões para fazer críticas à Revolução Gloriosa. Mas percebam, ela se deu num país protestante. Ela aconteceu na Inglaterra. Parafraseando aqui o teólogo Hermann Bavinck, os piores, os mais amargos frutos da Revolução foram colhidos nos países católicos romanos. Sabe por quê? Porque o catolicismo romano não teve força, não teve condições de minimizar o impacto da modernidade. O que aconteceu no mundo protestante. Gera o que, no sentido estrito, é a primeira revolução, que é a Revolução Gloriosa. Quando nós falamos de revolução de Lutero, embora nós tenhamos uma subversão da hierarquia, nós temos príncipes, muitos deles que já estavam no poder antes, pegando em armas contra os seus irmãos da fé e uma desestabilização da hierarquia. Mas o governo é o mesmo. Olha, sobre essa questão que ele falou, Lutero ele foi um salvo-conduto para que os príncipes pegassem armas contra os seus irmãos na fé. Primeiro, senhor Guilherme Freire, isso já acontecia antes do Lutero. Você já tinha disputas entre príncipes. E você já tinha o que a gente chama de erastianismo ganhando forma no mundo pré-reforma. E segundo, quem era muito mais ávido por começar guerras eram os católicos romanos. Os católicos romanos eram mais ávidos em começar guerras contra protestantes do que o contrário. Henrique VIII é o mesmo Henrique VIII antes do protestantismo. Ele pode, basicamente, ter traído a igreja, ter traído o papado, mas a estrutura é a mesma. Só que com a Revolução Gloriosa, que é posterior, ali, de fato, nós temos uma mudança da estrutura que vai impactar também a Revolução Francesa. Mesmo a Revolução Gloriosa, e aí eu não sou defensor da Revolução Gloriosa, aliás, minha crítica, uma das maiores críticas que eu tenho é o Edmund Burke. Todo mundo quer falar que é o pai do conservadorismo, essas coisas e outras, que eu não quero dizer que eu sou conservador. Olha, o Edmund Burke é um autor que tem os seus problemas, tá? E eu vejo que hoje, o que os papistas estão fazendo? Eles estão tentando se afastar do conservadorismo. Me parece que com todas as dificuldades que eles têm, eles começaram a estudar o conservadorismo mais a fundo. E ver que o conservadorismo ele deve muito ao mundo inglês, que deve muito ao puritanismo. Tem uma obra que eu gosto muito sobre os puritanos, chamada Santos no Mundo. Ela foi publicada por vários autores. E ela é uma obra introdutória muito boa sobre o puritanismo. E você vai ver que o puritanismo foi um movimento que ele influenciou muito a mentalidade inglesa. Então, nós podemos dizer que o conservadorismo inglês ele tem sim uma influência protestante. E o Edmund Burke, ele tinha uma influência protestante. Mas agora, eu sou um apreciador do Edmund Burke? Não. Eu vejo que ele tinha problemas. Não obstante as críticas que ele fez à Revolução Francesa, são, em alguma medida, apreciáveis. Eu acho que o Edmund Burke ele tinha um pensamento que se aproximava de um humanismo menos danoso do que o de um Voltaire, por exemplo. O Edmund Burke ele era um iluminista, só que ele era um iluminista inglês. E aí a gente precisa contextualizar o iluminismo inglês e o iluminismo francês. O que é o iluminismo inglês? É um movimento humanista que compreende o homem como um ser animalesco, violento, brutal. Essa é a posição
defendida pelo filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele na sua obra O Leviatã, entende que como que a gente coexiste em sociedade. Nós temos que abrir mão do nosso poder para que uma instância chamada Estado surja. E essa instância regule os nossos conflitos. O Thomas Hobbes, ele viu um mundo em que você ainda tinha guerras, né, entre protestantes e católicos. E como eu falei, né, essas guerras aconteciam, na maior parte, eram na sua maior parte iniciadas por católicos, que eram muito mais ávidos em pegar em armas contra nós. Mas isso não aconteceu na Inglaterra, por uma série de questões. E para a gente aprofundar isso, eu precisaria falar de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, diferente do que algumas pessoas dizem, que ele era um ditador, sanguinário, ele era um homem ecumênico, e um homem que tinha um pensamento de coexistência entre cristãos. Ele tem uma frase polêmica, diga-se de passagem. Ele falou que ele preferia tolerar islâmicos a ver cristãos se matando. Uma frase polêmica, não nego. E você vê o Cromwell como grande responsável pelo desenvolvimento da Inglaterra, como uma grande potência. E quem fala isso não sou eu, é o Owen Rosenstock Hughes, na obra Filhos da Revolução, que está aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo fortemente que você leia essa obra. Você quer entender revolução de verdade? Tem que ler o Owen Rosenstock Hughes. Não é fazendo um curso do Guilherme Freire que você vai aprender, não. Você, no livro do Owen Rosenstock Hughes, vai ver como que cada revolução está interligada. Você vai ver as similaridades e as divergências entre elas. Mas voltando, o mundo inglês teve como governante, como Lorde Protetor, um puritano. E o legado de Cromwell, ele continuou. Fato. Então a gente pode dizer que o puritanismo ele trouxe uma influência muito grande para o mundo inglês. E essa influência se deu numa concepção negativa sobre o homem. Thomas Hobbes entendia que o homem é um ser ruim, é um ser animalesco. É um ser que precisa do Estado para mantê-lo em coexistência com outros pares. E o Hobbes ele entendia dessa maneira. Ele não queria cristãos, não queria pessoas se matando por conta de religião. Então você tem o Estado, que nós podemos dizer é laico. O mundo inglês produziu um tipo de Estado laico, nós podemos dizer. Enquanto o mundo francês, que era católico romano, a gente tem que lembrar que a França foi uma nação católica romana, ela teve o irromper de um iluminismo antirreligioso. Você pega um Voltaire. Voltaire era um cara que odiava a igreja, especialmente a igreja católica. Ele fala, esmagai a infame. Você vê Rousseau, um sujeito que não era tão beligerante quanto Voltaire, mas que entendia que o homem ele é um ser bom. Rousseau negou o pecado original. Ele dizia que nós temos que voltar para o antigo Adão. Nós somos como Adão no Éden. Nós podemos nos corromper, nós podemos fazer o mal, mas essa não é uma condição natural. Então você tem um iluminismo que sofreu influência do puritanismo e outro iluminismo que se deu no mundo católico romano. E qual dos dois iluminismos vocês acham que foi o mais amargo? Foi o iluminismo francês. Então, olha que coisa curiosa. Os católicos romanos são muito ávidos por falar que a gente, enquanto protestante, é a base do que seria o pensamento revolucionário. Quando, nos países católicos romanos, você tem os frutos mais amargos da Revolução. Isso simplesmente não se sustenta, gente. É algo absurdo para quem estudou de uma maneira mais robusta a formação das nações, especialmente das nações modernas, e as revoluções. É que ele passa pano para a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa desestabiliza. Adorei esse comentário muito bom aqui. A tese que o Guilherme escondeu para vender curso para os evangélicos, pelo amor de Deus, vocês não têm o que fazer. É muito bom, né? É que é muito baixo nível mesmo. Mas quando eu olho a Revolução Gloriosa, você tem um encontrar de uma revolta calvinista contra a ordem anterior
E essas pessoas vão se confluir com novas ideias, com ideias, na verdade, com novas ideias, com antigas ideias em novos grupos, muitos desses maçônicos. E isso, de fato, é uma das grandes bases da fundação, por exemplo, dos Estados Unidos. Por quê? Olha, aqui ele falou que a revolução calvinista é uma revolução contra a ordem. Eu já demonstrei essa falácia de muitas maneiras, né? A revolução calvinista, se a gente for chamar a reforma calvinista de uma revolução, foi uma revolução contra a corrupção da ordem, senhor Guilherme Freire. O papismo é uma corrupção da ordem. A forma como a Igreja Católica Romana atingiu, especialmente depois do Concílio de Trento, é uma deturpação da ordem, é uma falsa ordem. Então, o calvinismo, o que ele fez? Ele apontou para as Escrituras. Você vai ver o pensamento de Calvino como algo muito mais robusto que o pensamento de Lutero, em vários aspectos. Um deles é a relação entre igreja e Estado. Nós, por conta da hostilidade com os católicos romanos, que começa por parte deles, eu preciso dizer, vocês podem ver, quando eu comecei essa página, eu não tinha nenhum interesse em fazer apologética contra o catolicismo romano. Mas é tanta mentira que eles espalham, é tanta imprecisão, que a gente precisa, em algum momento, responder. Só que é dezenas de absurdos que são ditos. E um absurdo é você pensar que o calvinismo ele estava preocupado com simplesmente desmantelar a ordem, no sentido que um revolucionário moderno, como um revolucionário francês, um revolucionário comunista, queria. Calvino queria voltar para o cristianismo primitivo. Por isso que R.J. Rushdoony coloca como um movimento que foi antecessor da reforma e influenciou diretamente a reforma, o movimento conciliar. O movimento conciliar era um movimento que ele procurava voltar ao cristianismo primitivo. O calvinismo é uma volta ao cristianismo primitivo. Uma volta aos pais da igreja. E uma volta às escrituras. Você quer cristianismo mais puro do que aquele ensinado nas escrituras, senhor Guilherme Freire? Não. E Calvino foi muito fiel aos pais da igreja. Os escolásticos calvinistas foram fiéis aos pais da igreja. É claro, os pais da igreja não acertaram em tudo. Mas sempre se buscou a autoridade dos pais para fundamentar as posições. Eu vou dar um exemplo. Você vê, né, no meio escolástico reformado, uma grande menção a Agostinho. Agostinho é citado por Calvino o tempo inteiro, e no meio escolástico reformado você vai ver a autoridade de Calvino sendo reivindicada muitas vezes. Até mesmo aquilo que foi desenvolvido na era medieval, você vê uma continuidade real no meio calvinista. Só que por conta dos papistas não se darem ao trabalho de entender o protestantismo, eles fazem essas caricaturas. Agora, sobre a questão da maçonaria. A maçonaria ela esteve envolvida no meio anglo-saxão? Sim. Ela esteve envolvida na formação dos Estados Unidos? Sim. Embora a gente possa discutir em que medida isso se deu. Rushdoony, ele vai entender os Estados Unidos como uma nação distintamente cristã, até o século XX. Gary North, que é um outro reconstrucionista, vai numa linha um pouco diferente. Ele vai entender que desde cedo você tem a maçonaria nos Estados Unidos. E eu não nego que exista infiltração da maçonaria, até mesmo no meio protestante. Mas agora, isso não é suficiente para você falar que, por tal razão, o protestantismo ele é suscetível a esse tipo de coisa, de uma forma que o catolicismo romano não é. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do próprio catolicismo romano existem ordens iniciáticas. É muito nítido como que a Igreja de Roma ela se opõe à maçonaria formalmente. Você vê que existe uma proibição formal de que o católico romano ele seja maçom. Mas isso não elimina o fato de que muitos católicos romanos foram e são maçons. Se você olhar para a história do Brasil, os grandes acontecimentos da história, como a independência, a proclamação da República,
Quem você acha que os executou? Foram maçons. Você tinha maçom do lado dos liberais e do lado dos conservadores. E a própria Igreja de Roma, tirando o Brasil, sempre teve, dentro da sua alta cúpula, ordens iniciáticas. Você acha que a Ordem dos Cavaleiros de Malta é o quê? É uma ordem iniciática. Está dentro da Igreja Católica. Há quem sustente que a própria Ordem dos Jesuítas o é. E eu estou devendo para vocês uma ordem, uma live, né, ou um vídeo sobre a Ordem dos Jesuítas que até hoje eu não consegui parar e fazer. Mas é correto nós falarmos que existe influência de sociedades secretas no fenômeno que a gente chama de modernidade. É correto a gente fazer isso. E diga-se de passagem, eu volto a dizer a vocês, assistam a minha live que eu fiz com o professor Aramis de Barros. Nós falamos sobre sociedades secretas. Nós nos dedicamos a falar especialmente de duas. Nós falamos da maçonaria e falamos da Ordem dos Illuminati da Baviera. São duas ordens aí conhecidas que vocês vão ver a nossa abordagem. A nossa abordagem ela não é conspiracionista. Ela se baseia em fontes reais. Vocês vão ver lá uma explicação muito consistente. Para vocês verem, até isso, se vocês querem ficar assistindo o Guilherme Freire, já tem conteúdo no meu canal sobre isso. Então, pessoal, vamos continuar aqui. A gente já está com 1h e 26 minutos bruto. Vou ouvir mais um pouco para a gente caminhar para o final. Quando você pega os Estados Unidos, você tem pessoas iluministas secularizadas, calvinistas e pessoas de grande influência maçônica. A união dessas três coisas, de fato, é uma das grandes origens da mentalidade revolucionária atual e explica, em parte, porque os Estados Unidos é um grande receptáculo de ideias revolucionárias. Mas isso aí que ele falou é uma meia-verdade. Em um ponto, ele até mesmo converge com o que o Rushdoony falou sobre as influências dos Estados Unidos. Se você pega a Constituição americana, ela tem 3 bases. Ela tem uma base calvinista, tem uma base do iluminismo inglês, o iluminismo britânico, né, que também tem o iluminismo escocês, e você tem o unitarismo, que é um pensamento herético que se desenvolveu no mundo anglo-saxão. A título de exemplo para vocês, Charles Darwin era ligado a esse movimento unitarista. Foi muito forte. Para isso você precisa entender a era vitoriana. Nisso aí, beleza. Ele está relativamente... Ele tá parcialmente correto nesse ponto. Mas agora, você falar que por isso os Estados Unidos se tornaram um receptáculo de ideias revolucionárias é falso. Sabe por quê, senhor Guilherme Freire? Porque os Estados Unidos, eu posso afirmar, até o século XX, ele não era uma nação moderna. O próprio Eric von Ledan vai dizer que os Estados Unidos é a nação mais medieval do mundo moderno. Porque existiu uma continuidade do mundo medieval nos Estados Unidos. Você tem o poder descentralizado, como era na Idade Média, você tinha os feudos, você tinha uma descentralização do poder, e você tinha uma cristandade estabelecida. Os Estados Unidos foram uma continuação da cristandade. Existiu esse elemento iluminista? Existiu. Existiu o elemento unitarista? Existiu. Mas você tem nos Estados Unidos uma nação definitivamente cristã, até o século XX. É no século XX que a secularização dos Estados Unidos acontece. Isso é tão forte, gente, isso que eu estou falando, que antes, né, quando aconteceu a Revolução Francesa, isso é o quê? Século XVIII, né, indo para o século XIX. Você vê que já existiam lideranças nos Estados Unidos que eram maçônicas. E essas lideranças maçônicas, elas tinham medo dos Illuminati da Baviera chegarem nos Estados Unidos. Tá? Eu falo tudo isso na minha live com o professor Aramis de Barros. Então você percebe que o cristianismo cultural era tão forte nos Estados Unidos que até mesmo os malefícios da maçonaria eram minimizados. Mas agora você vai olhar para a Europa. A Revolução Francesa foi uma revolução sangrenta. De fato, foi coordenada por essas sociedades secretas, que se deu num país católico romano. Logo, percebam como que é muito mais complexo do que o Guilherme Freire faz parecer. Ele afirma que não, os Estados Unidos eles tiveram essas influências, que algumas das quais eram modernistas. Então, por isso ele se tornou um receptáculo de ideias revolucionárias? Não. O pensamento revolucionário, Guilherme Freire, só chegou nos Estados Unidos no século XX. Especialmente depois do pós-guerra. No pós-guerra, desculpem o pleonasmo. No pós-guerra, você vê realmente uma nação
secularizada. Só que o pós-guerra, como o Guilherme Freire bem sabe, também é um problema para o catolicismo romano. O que aconteceu no pós-guerra dentro do mundo católico romano? Você tem o Vaticano II. Então, todas essas nuances, sempre que disserem respeito ao protestantismo, a beneficiar o protestantismo em matéria de uma culpabilidade sobre o que é o mundo que nós vivemos, o Guilherme Freire e esses apologistas de internet vão obscurecer. Bom, pessoal, agora eu vou encerrar esse react. Eu acredito que deu para falar bastante coisa. Eu não vou reagir a toda a aula, porque é muita coisa. E a minha expectativa aqui é mostrar para vocês como que esse sujeito, como que essa galera católica romana que vende curso é perigosa, é subversiva. Então eu gostaria de me dirigir especialmente a você, que é um evangélico, que chegou até aqui, e tem interesse nesse tipo de curso. Olha, se você assina esse tipo de curso, você patrocina esse tipo de coisa, você está conspirando contra a sua própria fé. Você está batendo palma para um palhaço. Você está se tornando subserviente a uma narrativa antiprotestante, que, como eu mostrei aqui, não tem bases. Vocês querem entender protestantismo? Vocês vão ter que ler, e ler muito. O mesmo é válido para revoluções. Vocês não precisam assistir os vídeos de um palerma desse, né, de um sofista desse. Não precisam pagar um sofista desse para aprender revoluções. Basta você ler a obra de Eugen Rosenstock Huss, Filhos da Revolução, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e você vai ter um conhecimento muito mais profundo do que tudo o que esse sujeito diz. Então é isso, meus amados irmãos. Gostaria de dizer que esse tipo de vídeo é cansativo, mas eu entendo que é necessário. E pretendo, mais à frente, fazer vídeos de acordo com a necessidade de vocês. Então coloque aí nos comentários que tipo de assunto aqui levantado, que você não me viu tratar, você gostaria de me ver elaborar em outras ocasiões. É isso, minha gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.